sobem com a linha lá em cima e não estão deixando eu sair jogando. Mexe, eu posso mexer, eu posso sair, tiro um daqui, saio, mudo a minha estratégia, queria sair jogando, saio no goleiro, estico uma bola para um lado, estico uma bola para o outro, faço uma casquinha para entrar em diagonal. Você tem 300 alternativas para você fazer para pelo menos sair de uma situação desconfortável que você está vendo. Porque tem muita gente vendo, né? O treinador está ali e está com essa facilidade. E aí a gente pode trazer alguns jogos assim, o jogo da seleção brasileira contra a Argentina. No primeiro tempo. Digamos que esse é o... Meu Deus, eu estava no jogo, eu falei, cara, não dá para enxergar o que está acontecendo, muda, tira, troca com 20 minutos. Não deu certo o que eu pensei. Então eu acho que é muito mais porque você pode... Uma coisa, treinei a semana inteira pro jogo. Estudei o Atlético Nacional. Eles jogam assim, exatamente assim. Estudei, montei a minha equipe para fazer tudo aqui, bloquear todas as ações, para poder ter facilidade na saída de jogo. Aqui eles têm uma deficiência, eu posso explorar por aqui. Bola rolou. 5 minutos... O Nacional que eu estudei está totalmente diferente. Faltou combinar. Faltou combinar. Exatamente, você tem que combinar com o adversário. Tudo aquilo que você treinou foi por água abaixo. Cara, você tem que ter alguma alternativa. Agora, você tem que ter uma memória. É o seguinte, você tem que ter alguma memória tática que você... Pô, eu não treinei isso, mas... Vocês concordam que foram 45 minutos jogados fora? Mais ou menos. Eu concordo em parte pelo seguinte, porque no segundo tempo, começa o segundo tempo com o Nacional mudando o jogo dele. Eu já não vou mais pressionar lá em cima, eu vou esperar, coisa e tal. Então, é uma outra situação. Porque, mas não tem a ver também com a substituição? Aquilo que eu acabei de falar? Então, são as duas coisas. O Inter mexeu, eu tenho uma vantagem no placar, deixa eu me dar 5 minutos aqui para ver o que ele vem, o que ele montou. O que vai arrumar com isso aí, né? Como ele vem agora. Então, isso é um jogo... Por isso que eu falo que tem a personalidade, quem está em campo, de tudo, técnica, tudo... foi treinado, mas tem a leitura de quem está do lado de fora. Que é um jogo de leituras, né, dos dois treinadores. Pô, ele mexeu uma peça ali. É que eu acho que esse Inter do Roger, ele ficou muito interessante no ano passado e nesse ano por algumas características. A principal intensidade. Era um time muito intenso. Está passando por uma fase de estabilidade. Era um time muito intenso, perdia a bola e recuperava rápido e tudo certo. O que está acontecendo é que o Inter está meio morto. Fisicamente, o Inter não consegue mais ser intenso. Ele foi engolido pelo Nacional e eu acho que não é só tático o problema, é uma questão física. O Flamengo também parecia muito físico, né? Uma questão muito física. O Flamengo deu sinais de cansaço técnica, a questão técnica errou demais, mas isso tem interferência na parte física. Se você não está fisicamente, você está mais cansado, tecnicamente você vai errar mais. Agora tem um ponto, Medellín, né? Tem um pouquinho de altitude também, né? Mas não chega a ser tão... Não. Mas justificativa. E o problema maior foi o início, né? Não foi nem o cansaço final, né? Então, isso que eu ia falar, eu achei o Inter mais tímido, de repente mais medroso. Então, eu não sei se é medo a palavra pelo seguinte, porque tem várias formas de você enfrentar. Mas o Inter botou 3 volantes. Botou 3 volantes porque imaginava que ia ter as saídas dos laterais. Os laterais não conseguiram sair, o Bilharce de um outro e o Inestrosa do outro lado. Não deixaram os laterais sair. Mas você sabendo que tem o Inestrosa aberto e que ele é a válvula de escape da equipe do Nacional, inclusive no jogo no Beira-Rio ele foi expulso, o que de certa forma para o Internacional foi um alívio, você tem que imaginar que essa subida sempre será problemática, ela não será constante, na medida em que muitas vezes, pelo status que tem na equipe, o Inestrosa não é aquele cara que o técnico fica o tempo inteiro à beira do campo gritando para ele acompanhar o Bernabé. Vai chegar uma hora e vai dizer, alguém marca o Bernabé porque o Inestrosa... A questão para você sair, para os laterais saírem também, é uma parte técnica do jogo também. Porque eles só podem... Tem que sair o passe. Exatamente. Se não sair o passe, o lateral só pode sair se você está entendendo que seu meio-campo está tecnicamente sobrepondo a sua qualidade no jogo. A bola não passava no Se a meio-campo. bola não está sendo trabalhada aqui, como é que esse lateral vai passar, né? Porque se ele passar, ele abre um buraco. Como é que eu vou atacar bem se eu passo bem? Exatamente. Se eu saio aqui e essa bola não trabalhou aqui, não vai entrar lá, e aqui o buraco que eu abri, né? E aí não sai. E aí não sai, eu vou ficar preso. Coisa que aconteceu com o Flamengo. Aí eu tô fazendo uma comparação, porque o Flamengo também fez isso. O Wesley e o Ayrton Lucas nem passaram do meio campo. Tem a questão de uma postura mais conservadora, de repente, e tal, por estar jogando fora de casa,
Mas tem a questão técnica do jogo. Da leitura que o jogador faz durante o jogo. Cara, né? os caras não estão acertando 2 passes no meio de campo. Como é que eu vou passar? Então, vai estourar nas minhas costas. Mas você acabou de trazer uma similaridade entre um jogo de quarta e um jogo de quinta. Sim. Um jogo do Flamengo e um jogo do Inter, do Internacional. Para o Flamengo, o empate, não era o que o Flamengo esperava, para o Internacional, uma derrota que também não estava, acho que na conta do Internacional, no mínimo, estava um empate lá e, enfim. Mas são questões que o jogo apresenta e que, de repente, a minha dúvida é por que as soluções não são encontradas de forma imediata. Hoje, e aí mais um ponto, o atleta dentro de campo, ele não toma iniciativa. Não toma. Não toma. Por isso, cada vez mais, o treinador tem que dar o comando lá de fora. Não toma iniciativa em que sentido? Eu era meia. Falar, tá errado aqui. O treinador falou, Roger, você vai ter que fazer isso. Tá bom? Tá bom. Começamos o jogo. Eu tô fazendo isso, tudo aquilo que o treinador mandou. 10 minutos, 15 minutos. Não tá funcionando. Não tá acontecendo. Eu não vou lá, professor, não tá acontecendo, e o jogo pegando fogo. Meu irmão, vou começar a mexer, vou começar a fazer outras coisas, vou começar a sair desse posicionamento para incomodar. Seguindo a ideia dele, exatamente. Seguindo as orientações. Não rolou, você imprime a tua identidade. E durante isso eu vou... Passou para ele, professor, tá acontecendo isso. E pum, fui embora. Acho que tem um misto, Roger. E tentando outras alternativas para sair de uma mesmice, de uma situação desconfortável. E hoje você não vê essa tentativa. Roger, eu tenho um misto, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que tem um pouco de incapacidade e acomodação. A incapacidade que você tem pouquíssimos jogadores, de repente, em campo, com uma compreensão um pouco mais nítida do que está acontecendo e do que precisa ser feito, sem a intervenção de quem está à beira do campo, no caso técnico. E não era individual, tá? Porque eu sozinho não ia mudar muita coisa. Então, fulano, Serginho, o cara tá me pegando aqui individualmente, eu não tô conseguindo sair dele. Vem aqui pro meu lugar, deixa eu ir pro teu aqui pra gente, pelo menos, mudar essa marcação, pra ver se eu pego uma bola de frente. Segura um pouquinho ali, vamos tentar uma jogada diferente. Então, isso era conversado dentro de campo. Entre vocês, exatamente. E a acomodação é porque, em qualquer análise hoje, a gente sempre olha o futebol sob a ótica do que o técnico fez, do que o técnico não fez. Há uma preservação dos jogadores. O jogador, ele sabe que está preservado. Ele sabe que quem está exposto o tempo inteiro é o técnico. A nossa análise do futebol, eu não vou falar dos outros lugares, mas a análise do futebol brasileiro, ela é o tempo inteiro focada no técnico. O técnico errou, o técnico acertou. A gente, de certa forma, preserva os jogadores e minimiza a importância do jogador a partir do instante que a bola rola. Eu sempre gosto de contar uma história, já que disseram que eu sou o mais velho e isso é verdade, da Copa de 70, Brasil e Uruguai, um jogo 20 anos depois do Uruguai ter vencido o Brasil, todas aquelas coisas no Maracanã. Começa o jogo, cercado de muita tensão, e em determinado instante do jogo, o Gerson chega para o Clodoaldo e fala o seguinte, vamos inverter, porque tem um cara que aonde eu vou, esse cara está me acompanhando, eu não estou conseguindo jogar. Então vamos fazer o seguinte, eu volto e você sai. O passe do gol, o Brasil já perdendo por 1-0, quem dá o passe entrando na área é o Clodoaldo. Isso teve interferência do Zagallo? Zero. Isso não acontece mais. Não, isso não acontece. A falta de iniciativa. Até por isso, até por essa preservação do jogador, ele se esconde atrás desse escudo. É lógico, ele está numa posição... Eu estou fazendo aqui, mas o treinador me mandou fazer essa função. Ele está numa posição... fazendo ali. O treinador é um só. E ele está na beira do gramado, ele está preocupado com 300 outras coisas. Nós colocamos... Ele não é capaz de ver tudo o que está acontecendo, de algum detalhe. Cara, dentro do campo você tem cheiro, você tem que ter faro, você tem que entender, você tem que ver que o teu marcador, às vezes ele está todo cagado, é para cima dele que eu vou. Pode dar a bola aqui, pra cima dele que eu... E é o contrário também. Cara, o cara tá um leão hoje. Eu já fui duas, o cara tá me engolindo. Deixa eu sair daqui, eu vou lá pro outro lado e boto outro aqui pra ver se eu... As nossas análises... Falta isso, faro do atleta. O jogador de... Mas eu acho que tentar deixa tudo pro treinador. Deixa ele, se ele tá vendo lá, ele que mude. E as nossas análises só focam no treinador. O tempo inteiro a gente só fala de técnico. Inclusive, a gente vai voltar nesse tema aí quando for falar do Vasco e do Fernando Diniz, tá muito bem encaminhado. Vamos falar do que o Verratti falou no final do jogo também. Pode vir qualquer treinador. Esse elenco aqui está falhando. Mas assim, o jogador fala e a gente não ouve. Porque aí quando começam os programas, porque o técnico, o treinador, técnico.
O jogador tá vendo em casa, fala assim, pô, beleza, pra mim tá... Não sobrou nada. Tudo certo. Eu entendi. O seu ponto é interessante. A iniciativa que está faltando, realmente, a gente não vê essa personalidade. E não é de agora, não. Talvez não tem mais. Não tem mais. Mas nesse caso, Serginho, você lembrou, foi com 3 volantes, como ele foi, o Roger foi assim pro jogo contra o Corinthians. Foi. Só que a posição estava diferente, né? O Fernando, não passa por isso? O Fernando jogou como terceiro zagueiro contra o Corinthians, né? E ontem não. Ontem ele jogou como um dos 3 ali da linha de marcação. Por quê? Porque no jogo contra o Corinthians ficou um meio-campo despovoado. E o Inter se complicou muito. Dessa vez, eu não vi um problema tão grave ali no meio-campo. O problema é que o Inter não conseguia sair. Então, a bola saía, eu acho que chegou a 30 e poucos % de posse de bola. É muito pouco, né, para o Inter. Para o estilo de jogo do Inter, não é que foi uma opção. O Inter não conseguiu a bola. E acho que... A questão individual tem que ser colocada também. Vitão e Vitor Gabriel, excelentes zagueiros. O Vitor estava numa noite muito abaixo do que ele é capaz. Gente, os 2 jogos muito ruins, contra o Corinthians também. Contra o Corinthians, o Vitão, que é um cara que erra muito pouco, né? Jogada que ele perde a frente. O Vitor Gabriel antes estava com compreensão muito errada mal. de todos os lances. O atacante virava, ele estava atrás, porque a maneira como ele se posicionava permitia o atacante sempre sair na frente dele. Isso acontece no primeiro e no terceiro gol. Exatamente. Então, acho que não dá pra gente fugir também de questões individuais ali, né? E no momento que, assim, sai o Valência, que já não estava bem, né? Aí entra o menino, o Luca. O Borré não estava disponível. O Inter tem dificuldade de elenco mesmo para cumprir. Quando vai entrar lá no final do jogo para fazer 2 centroavantes lá, o Ricardo Matias, que também é um jogador muito jovem. Ainda. Vamos colocar na tela o campinho, então, do Internacional, como o Inter veio, porque a gente está falando aqui dessa utilização de 3 volantes do Roger e comparando com o Corinthians, mas a distribuição era essa, ó. A gente teve o Antony no gol, o Aguirre, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Bernabei fazendo aquela linha ali de 4, olha lá, eles ali na frente, ó. O Fernando um pouquinho atrás, na verdade, né? Isso. Mas, o losango, o diamante, que a gente fala. Né? Como é que é? Diamante. É mesmo? Losango. Então, tá. Fernando, Thiago Maia, o Alan Patrick, que foi quem converteu o invertido, né? O Wesley e o Valência lá. Isso. Valência que se machucou. E agora o Roger Machado não tem mais os seus... Talvez não. O Luca não entrou mal no jogo, não entrou mal. E deve ser o substituto. Mas na verdade, quando voltava para marcar, o Wesley voltava do lado esquerdo, né? E quem sobrava era o Alan Patrick com o Valência. Isso, né? Faz aquelas, o 4-4-2 depois. Para você segurar 2 linhas de 4. E abria o Bruno, né? A questão básica para o Roger do outro lado. é a mesma questão que deve estar em discussão para o Renato Paiva, é que o Internacional tem no meio da semana um jogo fundamental pela Libertadores. E o Botafogo também tem um jogo fundamental. E ambos se enfrentam domingo às 8 da noite no Newton Santos. E outra, né? O Inter está vindo de viagens, né? Sim. O Inter está emendando viagens. Ele foi para São Paulo, de São Paulo ele foi para Colômbia, da Colômbia ele vem direto para o Rio. O correto, talvez, seria o Inter escalar um time bem mais reserva contra o Botafogo. Mas dá para fazer isso nessa fase do Brasileiro, com pontuação baixa? É complicado. Você sabe que você falou essa questão da maratona, uma coisa que tem me chamado a atenção, em todas as entrevistas, em todas não, mas na maioria das entrevistas coletivas dos técnicos, eles sempre falam sobre o acabamento das jogadas, a imprecisão no momento de definir um lance que pode resultar em gol. Eu acho que isso passa muito pela falta de treinamento, né? Você não tem como mais trabalhar isso num treinamento. Então, isso acaba impactando. Você pega... O Abel Ferreira do Palmeiras usa a palavra eficácia. O Felipe Luiz fala sobre isso. O Roger já falou sobre... Que é o momento mais difícil mesmo. Que você tem que botar a bola numa casinha desse tamanho, com um goleiro gigante. É por isso ou acertar um último passe que tem que passar no meio de 4, 5... zagueiro de perna longa, né? Então, realmente o lance mais refinado. Refinado, né? O acabamento. Por isso que essa rapaziada aqui ganha mais, né? Geralmente. Mas o Roger... Não, por acaso. Às vezes não participa do jogo tanto, não sei o quê, mas... Mas o placar 1-0, e foi esse, cara. É por isso que uma das declarações no meio de semana que me chamou muito a atenção, porque eu acho que ele está aliviado pelo tempo que isso vai lhe dar, foi a do Leonardo Jardim com a eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana. Ele, óbvio,
fez um discurso de que o Cruzeiro não é time para disputar a Sul-Americana, coisa e tal, não sei o quê. Mas o Cruzeiro vai ter agora, até o final do ano, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e 1 mês de treinamento com uma paralisação por causa do Mundial de Clubes da FIFA. Isso vai lhe permitir, além da ida ao mercado, de dar uma... Mas dá um medo, não dá? De quê? Você tem esse tempão e o time fica pior, né? De vez em quando acontece, né? No próprio Cruzeiro, o Pedrinho fala, não, a gente vai melhorar a equipe para disputar todos os títulos na próxima temporada, que é essa. O melhorar a equipe tirou o Cruzeiro da final do ano passado e eliminou na mesma competição em 6 meses. Não sei se agora foi exatamente a melhor, não. Agora o Cruzeiro é Campeonato Brasileiro, ele deveria melhorar, deveria aprimorar. Agora, o Roger chamou atenção, eu vou misturar 2 opiniões aqui que eu já ouvi hoje. O PC falou de reações exageradas e críticas quando a gente falava do Zubeldia, e eu concordo com você. Eu acho que ele foi quase uma vítima do imediatismo, assim, de opiniões muito cruéis, muito duras, né? E o Roger falou de mudanças que não tem tempo. Entrou no jogo, apitou, você percebeu que errou na tua escalação inicial e que pode começar melhor, dá pra mudar. Às vezes não é nem perceber o que escalou. Quando funciona é ótimo, né? Mas o Mano caiu por isso, inclusive. O quê? No Brasileiro, Mano. Ele faz uma mudança com 13 minutos, sei lá, tem 10 minutos de jogo, ele muda uma peça no Fluminense. E isso também conta na demissão dele. Ele não caiu por causa disso. Não vou falar que foi só por causa dele. Mas também, foi muito criticado, vai. Mas ele foi criticado pela maneira como ele escalou o time e como ele entrou, a postura que ele entrou. E aí ele tentou mudar. O Fluminense, pelo menos, deu uma melhorada ali quando ele mudou. Então, perdeu o jogo. Mas quando dá certo, o cara é um Felipe Luiz. Na expulsão no jogo contra o Corinthians, que muda e dá Bruno certo. Henrique é expulso, sai o Gabigol, exatamente. sai o Gabriel. Exatamente. Dali, naquela leitura que ele teve, porque funcionou, ele vira uma grande promessa. Essa foi a substituição mais legal dos últimos tempos que eu já vi. Porque mais funcionou, legal. né? Porque funcionou. Não. Porque você não conceito. O treinador perdendo e você bota isso. Mas aí eu vou chegar no que o PC falou. Entrar ali pra isso. Mas você já viu como ele é criticado? Quem? O treinador, quando dá errado, o tom da crítica que ele recebe, o que custa quando dá errado. Eu concordo com você. Ele tá ali pra isso e deveria fazer isso, sem se preocupar. Então ele tá vendo que tá errado, ele vai falar assim, não vou mudar porque eu posso continuar errado e vão me criticar porque eu mudei. E eu acho que, inclusive, ele considera isso. Você acha eu sou um cara que eu prefiro o treinador ter mais atitude, entender, assumir que o time não funcionou da maneira como ele treinou e ser mais ágil nas mudanças. Eu acho que o Roger empurrou com a barriga, viu? Do que ficar isso aí. Roger Exatamente, Machado. Ficar empurrando com a barriga. Ele empurrou o jogo com a barriga. Vou ver o que vai acontecer. Eu vou pro vestiário com 0-0 e depois eu arrumo. Hoje em dia, sabe o que é? É muito protocolar os treinadores. É isso. Jogo. Eles contam os minutos, pô. Não, fulano pode jogar 60 minutos. O outro tem que jogar 30. O outro tem que jogar 15. Aí ele vai, intervalo quase ninguém muda, aí dá 10 minutos, faz 2. Aí com 30 faz mais 2. Hoje em dia, pouco e deixa uma para os últimos 3 minutos. Mas eu vejo muita coisa entrando nessa conta de decisão. Eu concordo com tudo que você está falando. Eu não posso achar que... Eu gosto de quem tem... Que é ousado. Não desafia no coro dos contentes. Não é nem ousado, mas tá mais ligado no jogo. Que saia do protocolar. Eu também gosto. Cara, eu treinei assim. Eu pensei na mudança aos 20 minutos, mas o jogo tá diferente do que eu treinei. Mas você vê alguém fazendo isso? Pouquíssimos. E tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe, né, Mário? Essa percepção de que a figura do técnico virou uma obsessão na análise sobre o jogo. É o primeiro a fritar. É óbvio que o técnico também tem. Eu entendo, e a percepção que eu tenho é de que isso não é feito, é que o técnico deveria, com o seu grupo, começar a estimular também o seguinte, tem fulano, beltrano, chega, chama e diz, tem uma parte que é comigo, agora tem uma parte que são vocês lá dentro. Tem uma parte que são vocês que vão decidir o que pode ser feito. Não adianta... Quando o Roger usa a palavra protocolar, uma das coisas mais protocolares que nós ouvimos são entrevistas concedidas no intervalo do jogo, em que o jogador, independentemente do time, do investimento, vamos ver o que o professor vai falar. Amigo, você passou 45 minutos que a bola não saiu da tua área. Quando deu 10 minutos e ela não está saindo da tua área, alguma coisa está errada. E se por acaso não vem uma manifestação de quem está à beira do campo, que essa manifestação seja sua. Mas aí dependendo do que o cara fala, você cai na nossa crítica aqui. O Roger citou a seleção brasileira, o jogo com a Argentina, que ele estava lá comentando. Então, ele que estava lá no estádio,
teve uma visão, nós acompanhamos pela televisão, é o seguinte, com 15 minutos, o desenho tinha uma legenda, não deu certo. Em nenhum momento você viu por parte dos jogadores dentro de campo, alguém falou, cara, não está dando certo isso aqui. Não é chegar no técnico e dizer assim, você tem que mudar. Não, mas vem cá. A decisão sobre uma mudança é dele. Mas o que a gente pode ajeitar aqui? Mas é isso que eu estou falando, PC. Aí o cara mexe, o treinador mexe. Só tem uma coisa, sobre mexidas, né? Você tem que saber o que você vai mexer também. Quem é que você tem no banco? E eu acho que ontem o Roger tinha muito pouca opção no banco. Serginho, você hoje perguntou. em dia eles têm 12 no banco. Sim, mas que 12? 12. Isso, se o cara do banco não vai melhorar, ele não é uma opção. Mas, Serginho, meu ponto é o seguinte, eu concordo com o que o Roger está falando, no mundo ideal a gente veria isso. Só que hoje eu tenho certeza absoluta que os profissionais envolvidos no espetáculo, jogadores, treinadores, estão preocupados aí o banco do Internacional. E esses em azulzinho entraram. O Bruno Tabata entrou, Ricardo Matias entrou, o Luca entrou, que deve ser o substituto. O Gustavo Prado é um jogador em formação. E sabe o que isso? Para mim, isso piorou o futebol. Você ter 12 jogadores no banco de reserva, porque você diminui a criatividade dos treinadores. Você diminui... O excesso de opção... O excesso de opção. Mas não deveria ser o contrário? Não deveria, né? Deveria ser o contrário. Com mais opção, você pode criar mais. Pode ser mais criativo. Vocês vão chegar... Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Você diminui a competitividade de quem quer ficar... Na minha época, meu irmão, o Coro cantava para ir no banco de reserva, só viam 5. Hoje o cara tá treinando ali de qualquer jeito. Já sei que eu tô, porra. Vai tanta gente. Então, e outra coisa, o ponto que eu quero chegar. Na minha época, ficava um zagueiro... Um lateral... Ou um lateral e um zagueiro. Isso. Um ou dois meio-campos e mais um atacante. Ou 2 atacantes e um meio-campo. Isso. Meu irmão, dava um problema na lateral, o treinador tinha que puxar o meio, botar no lateral, botar um atacante para... Então você tinha mais criatividade, você mexia mais na equipe, você criava outras alternativas. Hoje, machucou alguém, o cara tem o reserva imediato para a posição. Ele vai continuar jogando da mesma forma. Ele não cria uma surpresa para o adversário. Ele não cria uma situação diferente, mas ele tática pode criar, no jogo. Pode criar. Mas aí ele entra e fala assim, mas aí se eu tiro o fulano e boto um outro uma outra posição... Mudou, eram 2 substituições, depois 3, são 5 agora. Tem que ter 10, normal isso. Aí, o cara fala, não, mas se eu tiro um jogador e boto outro de posição e mudo, não sei o quê... Eu mexo com o emocional, ele vai ficar triste. E é aí que eu tô tentando ele chegar. vai não sei o quê. Aí eu perco o meu grupo. Eu perco o time. Aí eu deixo aos 30 triste. minutos, você não ficava triste, furioso? Serginho. Se alguém te tira aos 20 minutos de jogo. Não tô falando disso. O assunto já é outro. É a mudança de um jogador por outro. Tipo, se eu tiro o meu lateral não aqui... deveria ser primária. Direito e não botar o lateral direito reserva... O lateral reserva vai ficar triste. Magoadão. Aí eu posso perder o grupo. Emocionalmente eu perco o elenco. Era aí que eu ia chegar. Então, por isso que eu estou falando que parou a criatividade. Estamos falando de gestão de elenco, de dizer o seguinte, olha, vou só fazer sem nenhuma inconfidência. Tivemos há pouco um almoço, quando o Grupo Globo foi celebrar a renovação do contrato do Campeonato Brasileiro, e o Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, numa roda de jornalistas, chegou e disse assim, estou adorando o Leonardo Jardim. É mesmo? Por quê? Ele é muito expansivo, muito sincerão. Ele falou assim, ele já chegou lá e falou para o Matheus Pereira, para o Dudu e para o Gabriel, vocês três no meu time não jogam juntos. Agora, se ele é um técnico brasileiro, isso dito pelo Pedro Lourenço, se ele é um técnico brasileiro e fala isso, eles, jogadores, iam... Mas como ele veio de fora, ele falou e ficou todo mundo... eu acho que é mais ou menos isso que o Roger está querendo dizer, ou seja, não dá para ficar tendo biquinho. Mas tem umas preocupações, que, inclusive no jogo contra o Flamengo do próprio Cruzeiro, teve uma preocupação que não deveria ser primária, do Leonardo Jardim, e agora ele tem uma dor de cabeça aí. Claramente ele não queria botar o Gabigol no jogo, né? Ele botou para o pessoal ser aplaudido quando saísse. Aí botou o Gabigol marcou de pênalti. Vai continuar no banco. Vai continuar no banco. Vamos ver se ele vai fazer isso. Isso não deveria ser preocupação primária. A gente estava aqui. Depois do jogo do Cruzeiro na Sul-Americana. Bronca aqui, hein, que eu tenho na Sul-Americana, que o Cruzeiro ganhou de 2-0 e falaram que o Gabriel e o Caio Júnior... Era minha aposta, Gabriel e jogaram Caio bem Jorge.
e Caio Jorge jogaram bem, que ele ia jogar assim com o Flamengo. Todo mundo na mesa. O que eu falei? Não ia. Não vai jogar. Tá bancando a personalidade, mas isso é raro. Vamos ouvir o Primeiro Roger. porque jogou com uma equipe melhor da Copa do Brasil, né? Um time, a Vila Nova, com todo respeito ao Vila, não dá pra comparar tá com o numa Flamengo, prateleira mais abaixo. Né? Só porque o Gabriel jogou meio tempo bom, se entendeu? Que bom Fez que ele tem outra alternativa, mas ele não vai mudar o Cruzeiro agora. Mas era só isso. Eu acho que algumas preocupações estão vindo, talvez até pelo medo das críticas que são exageradas e às vezes custam cargos. E é assim, se eu tirar o jogador com 13 minutos, podem achar que eu tô queimando ele. Se der errado, vão ter razão. Se eu tirar o jogador no final para ser aplaudido e outro resolver, arrumei um problema. Só uma questão que é a seguinte, independentemente de qualquer segmento, quando você lidera, você não pode ficar preocupado, vão dizer isso, e vão fazer você vê isso, PC? Não, mas o que eu estou dizendo é assim... gente, vamos ouvir o Roger. O técnico de futebol, ele não pode se ficar preocupado, pô, se eu fizer isso agora, vão arrebentar comigo na rede social. Não, ele tem que fazer... Agora, e eu nem estou falando de rede social. Ele tem que fazer com convicção. E faz? Eu acho que tem alguns que fazem, outros que não. Eu vejo uma minoria, como o Roger falou. Uma minoria. Vamos ouvir o Roger Machado, então, porque ele falou das dificuldades, na verdade, impostas pela equipe adversária na noite de ontem. Vamos ouvir. A gente entra com a estratégia para buscar o resultado de vitória. Né? Porém, né, se a gente pegar esse frame de hoje do jogo, nós perdemos para o adversário que foi melhor que a gente. Ponto. Né? E coincidentemente, essa sequência dura que nós estamos pegando está coincidindo com a irregularidade coletiva e individual da equipe. Né? Cabe a nós encontrar soluções. Né? Se já jogamos melhores em outros momentos, vamos voltar, vamos achar soluções para voltar. Enquanto não estivermos melhores tecnicamente, vamos achar a solução para vencer. Né? Quando não se joga bem, tem que achar uma forma de vencer. O fato de sair perdendo não é um diagnóstico que possa determinar o fato, o que ocorre que nós saímos perdendo, né? É uma contingência também em função do adversário. E estar nas nossas mãos ainda, né? Nós temos 2 jogos e a vitória nesse jogo nos dá classificação. É um grupo que se mostrou desde o início muito equilibrado, né? E tem mostrado que, né, as equipes têm perdido pontos dentro e fora de casa, né? E então, com relação à classificação, é claro que nesse momento, né, estando atrás, né, a gente gera uma preocupação externa, mas o ambiente que a gente acredita com 2 jogos ainda pela frente deixa apenas nas nossas mãos. Perfeito. Vamos dar uma olhada então